faço para que eu tenha mais fé? Hoje eu quero estar falando com você sobre um exercício que nós podemos fazer para aumentar a nossa fé. Diz assim o escritor que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir os testemunhos, ouvir os acontecimentos que ocorreu dentro da história bíblica. E eu quero estar falando para você um pouquinho o que é fé. Muitas das vezes nós achamos que temos fé e muitas das vezes não ocorre e a gente fica bem triste por não acontecer. Eu vou estar falando um pouquinho hoje sobre o que é fé de verdade. Lá no livro de Hebreus, em algumas traduções diz assim: a fé é a substância das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. O que é substância? A fé é a substância. Substância significa uma espécie de matéria, de coisas palpáveis. Estou aqui com a Bíblia, esse livro, matéria, eu posso pegar. Então, a fé é substância, a fé é a substância. Olha só, deixa eu ler aqui para você, rapidão. Deixa eu abrir aqui rapidinho, falando de fé, deixa eu deixar isso aqui de lado. Em algumas traduções diz que a fé, vou abrir aqui em Hebreus 11, onde fala bem claro sobre isso. Ora, a fé é o firme fundamento. Tem umas traduções que diz assim: a fé é a substância. Substância significa espécie, matéria. Ah, mas está escrito aqui na minha tradução, ora, a fé é o firme fundamento. Tá bom. Firme fundamento. O que é firme? Um firme fundamento. Firme fundamento é uma base sólida daquilo que se espera vai acontecer, que eu tenho, que eu possuo. Firme fundamento significa base sólida. Então, a fé é uma base sólida, palpável das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não posso ver. Você entende? A fé, quando eu creio em algo, aquilo no reino espiritual, ele tem uma substância, ele tem algo que no reino natural, em breve, ele vai se manifestar como a prova, né? Eu não estou vendo nada, a prova daquilo que eu espero. Eu acredito que eu acredito, eu tenho uma Bíblia, eu acredito, eu tenho uma Bíblia. Só que supomos que eu não tenha. Mas a fé é já a substância palpável das coisas que eu ainda não vejo, mas das coisas que eu espero. Então ela vai chegar, ela vai se manifestar. A fé, ela necessita de obras. E essas obras, muitas das vezes as pessoas não entendendo, levando para um modo religioso, pensa que é subir uma escadaria de joelho, pensa que as obras da fé é você fazer uma penitência de, sei lá, um sacrifício muito grande para receber. Esta não é as obras da fé. E a palavra de Deus é muito clara quando nos fala sobre as obras da fé. Quando o nosso pai na fé, Abraão, ali ele teve as obras juntamente operando com a sua fé. Qual foi a obra de Abraão? Foi se ajoelhar, ficar ajoelhado em cima
de milho, de uma coisa num chão duro. Foi essa a obra de Abraão? Não. A obra de Abraão foi acreditar que Deus, que prometeu a ele que lhe daria um filho, era poderoso, que ainda que Isaac fosse morto, porque um dia Deus pede ali Isaac como sacrifício, e a obra de Abraão foi acreditar, levando seu filho Isaac até o lugar do sacrifício. Esta foi a obra de Abraão e por isso ele recebeu. Esta foi a obra de Abraão. Lá em Romanos 4,17, deixa eu ler um pouquinho rápido para você aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Romanos, capítulo 4, verso 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, falando de Abraão, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Olha, Deus chama aquilo que não é como se já existisse, como se já fosse, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será sua descendência. E Abraão, ele não se enfraqueceu na fé, ele não duvidou, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E ele não duvidou, esta é a obra, não duvidar, crer, prosseguir. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Imagina só, né? Nas provas, nós dando glória a Deus. Esta é a prova que nós estamos crendo, dando glória a Deus num estado terminal, talvez que o médico disse, num estado aí financeiro que você olha e não tem jeito, você está dando graças, eu já disse em outro vídeo, não pela situação, mas porque você crê que aquele que te prometeu, que se você crê, você recebe, então você vai dar graças na esperança do cumprimento da palavra. E não duvidou Abraão da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim, isso foi lhe imputado como justiça. Olha só. Ora, não só por causa de Abraão, né, dele, está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Olha só. Então, essa promessa não foi feita somente a Abraão, mas todos nós que acreditamos. Então, nós aprendemos hoje que a fé é substância. A fé, quando você acredita, ela existe como algo palpável já. No reino do Espírito, houve a criação. E no reino espiritual, logo vai se manifestar. Você percebe como que nós somos muito... É muito fácil nós termos uma fé contrária, contra nós. Olha só, se uma pessoa aí deixar uma obra de macumbaria, um trabalho de macumba na sua porta, é bem fácil você acreditar que isso lhe fará um mal a você, não é verdade? Ou então que alguém rogou uma praga, ou que alguém amaldiçoou a sua casa, é muito fácil você absorver essa fé nessa maldição de que a sua casa está dando tudo errado porque alguém lançou uma palavra contrária ou que alguém deixou um trabalho feito na sua porta. Aí a sua fé é grande, é bem grande. Mas quando é dito, né, que você vai prosperar, que a sua casa está abençoada, aí você diz que não tem fé. É como se
nós mesmos estivéssemos aí agindo contra nós mesmos. Quando é coisa boa, não creio. Quando é algo ruim, uma maldição contra mim, aí eu creio. Você vê só como que é? Quando eu olho ali para a história bíblica, Paulo, o apóstolo Paulo, um dia, uma cobra, diz ali, né, uma víbora, ela foi e mordeu ali o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não morreu, porque o veneno daquela víbora, daquela cobra, era mortal. E todos estavam aguardando a morte de Paulo. Paulo sacudiu aquela cobra numa fogueira e eles ficaram esperando que Paulo fosse morrer. Mas não, pela fé, Paulo não morreu e aquele veneno não fez mal a Paulo. Quando Daniel foi lançado ali na cova dos leões, como será que foi o comportamento de Daniel dentro da cova dos leões? Às vezes eu fico imaginando aquela fera faminta, aqueles leões chegando, aproximando de Daniel, mas olhando para Daniel como uma criatura mansa, olhando para o homem, a imagem e semelhança de Deus. E o leão, naquele exato momento, eu imagino que ele soube, que ele viu que ele não podia agir contra um homem, a imagem e semelhança de Deus. Então a fé, ela nos livra, a fé traz livramento, a fé cria. Davi, tantos outros, né? Davi derrotando ali o gigante aonde todos fugiam, mas Davi disse que não era com a força dele, porque ele sabia que ele não podia, mas que com a força de Deus ele derrubaria e mataria aquele gigante, cortando-lhe a sua cabeça. Pedro vê ali, eles estavam no barco e vinha vindo um ali andando sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma. Quando estava aproximando do barco, Jesus disse: não tenha medo, sou eu. Pedro dizendo ali: mestre, se é tu mesmo, diga que eu vá ao teu encontro. E Jesus diz: venha. Naquele momento, Pedro não olhou nenhuma circunstância, mas ele acreditou que a água era possível andar sobre as águas. Houve ali uma substância naquela fé, e é como se tornasse ali um vidro, algo que ele pisasse e ele não se afundasse. A substância da fé. E Pedro andou, até vir algo que ela neutraliza a fé. Se tem uma coisa que neutraliza o poder da fé, é o medo. E quando Pedro olha o vento, o mar muito bravo ali, ele sente medo. No momento que Pedro sente medo, a fé é neutralizada. A fé sai de cena, o medo entra e ele começa a afundar. E Jesus ali pega ele quando ele começa a clamar e diz: por que teve medo? Porque duvidaste. Porque você teve medo. Ele afundou por causa do medo. Se ele continuasse ali na fé, que houvesse ali aquela substância, que aquela água fosse de uma forma em que ele não afundasse, ele continuaria e voltaria com Jesus andando sobre as águas. Então o medo neutraliza a sua fé. E a fé sem a obra, como diz Tiago, ela é morta em si mesma. A fé sem as obras, ela é morta. Então a fé, ela tem as suas obras, que é prosseguir
enfrentando aquilo que tem que enfrentar, assim como Abraão. Ah, tem que levar meu filho em sacrifício? Tá bom, eu vou lá, porque eu acredito que a sua palavra, Deus, é verdadeira, que o meu filho é dele que virá aí a descendência. Então, às vezes nós dizemos, eu tenho fé, e às vezes nós não temos a obra. Se você está doente, muito doente, mas muito doente, e você diz, ó Deus, me cura, Senhor, eu creio, Pai, eu creio que eu estou curada, eu creio que eu estou curada. Mas agora aí chegou o finalzinho do ano, todos talvez foram aí, comprou um vestido novo, talvez pintou a sua casa, fez uma faxina de final de ano, e você disse, ó Deus, eu acredito que tu podes me curar, mas você não quis sair para comprar nenhuma roupa nova, porque o que você acredita é que você vai morrer. Você não quis pintar a sua casa, porque a sua fé é de que você está doente e que não existe força nenhuma para te livrar dessa enfermidade. Você não tem a obra de acreditar, porque a obra é você sair. Tá enfermo? Ah, mas agora eu vou sair, eu vou comprar uma roupa nova. Então aí existe uma obra onde os seus pensamentos, de que você, as suas palavras em primeiro lugar de que você crê, e os seus pensamentos, que ali deles vem os sentimentos de que você está curada, você vai ter a obra de sair, você vai se arrumar. Se você ficava aí dentro do quarto escuro, quase com uma depressão, porque você vai morrer, esta é a sua fé, tenha a obra de sair, de cuidar da sua casa. Você percebe só, uma pessoa no estado de depressão, ela, dentro dela, a sua alma fica enferma. Supomos que a pessoa soube que tem uma doença, e isso pode ali gerar uma depressão. Aquela doença talvez nem iria matá-la, mas a fé dela, de que ela vai morrer, que aquela doença é incurável, é o que Neu disse, né? A fé está mais no negativo do que no positivo, porque Deus disse que se você acredita, você sai dessa, mas você prefere acreditar e esperar. E a alma doente, que nós somos uma casa, essa casa, quando ela está doente, ela não penteia cabelo, ela não toma banho, ela não tem vontade de colocar uma roupa limpa, mas ela vai ali se fechando, atrofiando até a morte. Primeiro, a alma morre. E isso depois que ali dentro já está desta forma, começa você ver nesta casa material. Eu já não arrumo mais a minha casa, eu já não lavo a minha louça, eu não cuido dos meus filhos, porque eu estou esperando a morte. Não tenho obras. Então, eu estou falando hoje para você, para que esse exercício, primeiramente, ouça a palavra. Se você não tem costume, ou se você não tem paciência, ou se te dá sono, lê. Ouve narrações, tem aí, se você colocar a Bíblia Sagrada, tem aí narrações, coloque as partes dos milagres e absorvam. E fala para você mesmo, se isso é verdade, se aconteceu isso lá, isso vai acontecer comigo também, e eu espero, dê um crédito, ouvindo a palavra e aumentando a sua fé. A mente não pode ocupar dois pensamentos ao mesmo tempo. Ou você tem pensamentos positivos ou você tem pensamentos negativos. E o pensamento dominante, este prevalece. Se você pensa que vai morrer, que vai morrer, que vai morrer, que está doente, que não quer sair mais para comprar nada, que eu só estou esperando a morte, que essa enfermidade está se agravando dia após dia, você está alimentando aquela doença. Você está dando força, vitamina para aquela doença. Mas quando você começa a olhar para a palavra e agir em fé, isso cria uma substância. E aí o medo que estava, a fé vem e neutraliza o medo, destrona o medo. E a fé, você vai de força em força, de glória em glória, sabendo que a vitória é sua,
tá bom? Que a vitória é certa, tá bom? Fiquem todos com Deus, fortaleça-se aí, se anime e tenha as obras da fé, tá bom? Até mais e deixe seu joinha, seu like. Tchau, tchau.